Olá, pessoal! Estou de volta para darmos continuidade à nossa leitura. Vamos lá. Artigo 21. O plenário é o órgão deliberativo e soberano da Câmara Municipal, constituído pela reunião dos vereadores em exercício, em local, forma e número estabelecido neste regimento. Um tópico importante. Ele pode colocar que o plenário é um órgão executivo, é um órgão legislativo, ok? Ele pode mudar o deliberativo, pode modificar o soberano, ou então colocar esse conceito e te perguntar se é plenário, se é mesa diretora, se é Câmara Municipal, se é Prefeitura, se é cargo, alguma coisa do tipo, certo? Artigo 22. As deliberações do plenário serão tomadas. As decisões do plenário, serão tomadas por maioria simples de votos, por maioria absoluta de votos e por 2/3 dos votos da Câmara Municipal. A maioria simples exige presente na sessão metade mais um dos vereadores. O voto mínimo de metade mais um do total de vereadores presentes. Terá 100 vereadores. Terá tem 49 votos. 50 votos. Voto mínimo mais um. Não vai dar 51, tá? É sempre 50 mais um. Metade mais um dos vereadores, ok? Maioria simples. Maioria absoluta dos votos exige o voto mínimo de metade, que já não é metade mais um, é o mínimo de metade mais um do total de vereadores. Vamos lá. Da mesa diretora. Artigo 24. A mesa diretora é eleita por 2 sessões legislativas, correspondente a 2 anos. Compor-se-ão de composição da mesa diretora, outro tópico importante, tá? Por 5 integrantes. Gravem isso. Mesa diretora é a composição de 5 integrantes, composta de um presidente, o primeiro e o segundo vice-presidente, e do primeiro e segundo secretários. Okay? Todos terão seus suplentes. Certo? Aqui, ó, parágrafo 1º do artigo 24. Com os membros da mesa diretora será eleito um suplente para cada um. O presidente da sessão plenária não deixará a presidência sem passá-la a um substituto. O presidente convidará qualquer vereador para fazer as vezes do secretário na falta eventual do titular e do suplente. Então, o secretário faltou, não tem suplente. O presidente convidará qualquer vereador, independente do partido. Certo? Artigo 25. Se a hora regimental não estiverem presentes os membros da mesa diretora e o respectivo suplente, assumirá a presidência e abrirá a sessão o vereador mais idoso dentre os presentes. Artigo 26. As funções dos membros da mesa diretora somente cessarão pela morte, ao fim do mandato da mesa diretora, pela renúncia apresentada por escrito, pela destituição do cargo, pela perda do mandato e pela suspensão do mandato. Então,
O serviço só irá cessar pela morte, ao fim do mandato da mesa, pela renúncia apresentada por escrito, pela destituição do cargo, pela perda do mandato, pela suspensão do mandato. Artigo 28. Os membros da mesa diretora não poderão fazer parte de comissão. Isso aqui também é importante. Tá? Os membros da mesa diretora não poderão fazer parte de comissão permanente, de comissão parlamentar de inquérito e nem liderar a bancada. Ele não poderá, membros da mesa não poderão participar, ser integrante da comissão permanente, comissão parlamentar de inquérito nem líder de bancada. As hipóteses que ele poderá ter representação é na comissão especial e na comissão de representação. Nessas duas comissões especiais de representação, o membro da mesa poderá ter representante. Apenas nesses dois casos, comissão especial e comissão de representação. Certo? Próximo. Da eleição e posse. Artigo 29. A eleição para a renovação da mesa diretora da Câmara Municipal realizar-se-á a 1º de janeiro do 3º ano da legislatura, sob a presidência do vereador mais idoso dentre os presidentes, considerando-se automaticamente empossados os eleitos. Então, a eleição para a renovação da mesa diretora da Câmara far-se-á 1º de janeiro, como foi dito lá no início. Quem assumirá os trabalhos? O vereador mais idoso. Artigo 32 das atribuições. A mesa diretora é órgão colegiado. Viu? Você lembra lá o plenário? É órgão deliberativo e soberano. A mesa diretora é um órgão colegiado e decidirá sempre pela maioria de seus membros. A banca pode fazer essa troca aí, essa confusão, para poder, essa pegadinha na prova. Artigo 1º. Além das atribuições consignadas neste regimento ou dele implicitamente resultantes, compete à mesa diretora a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara Municipal e, especialmente, elaborar e encaminhar ao prefeito até o dia 1º de agosto, após aprovação pelo plenário, a proposta orçamentária da Câmara Municipal, sob a forma de projeto de resolução a ser incluída na proposta do município, na hipótese de não apreciação pelo plenário, prevalecerá a proposta da mesa diretora. Enviar ao prefeito até o dia 20 de cada mês, para fins de incorporação aos balancetes dos municípios, os balancetes de sua execução orçamentária relativos ao mês anterior. Encaminhar ao prefeito até o 1º dia de março as contas do exercício anterior. Propor ao plenário projetos que criem, transformem e extinguam cargos, empregos ou funções da Câmara Municipal, bem como a fixação da respectiva remuneração, observadas as determinações legais. Declarar a perda de mandato de vereador, de ofício ou por provocação de qualquer dos membros da Câmara Municipal, nos casos previstos por lei orgânica municipal. E expedir resoluções. Continuando. Parágrafo 2º. Compete ainda à mesa diretora, no setor legislativo, convocar sessões extraordinárias. Isso aqui também é um tópico importante, que pode perguntar que as sessões ordinárias são convocadas apenas por, e aí coloca só pelo prefeito, só pelo presidente, só pela mesa diretora, ok? Então a mesa diretora e o prefeito também convoca sessões extraordinárias. Tomar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos, propor alteração, reforma ou substituição do regimento interno da Câmara Municipal. Artigo 33.
Os membros da mesa diretora reunir-se-ão em comissão pelo menos quinzenalmente. Aqui é um tópico importante também. A mesa diretora reunir-se-ão em comissão pelo menos quinzenalmente a fim de deliberar por maioria de votos sobre todos os assuntos da Câmara Municipal sujeitos a seu exame, assinando e dando a publicação dos respectivos atos e decisões. Nos períodos de recesso, os membros da mesa diretora reunir-se-ão pelo menos uma vez. Os períodos de recesso são aqueles dois períodos, de 30 de junho a 1º de agosto e de 15 de dezembro, 15 de dezembro que é o último dia, até o início, 15 de fevereiro. Aí a mesa reunir-se-ão pelo menos uma vez, nesse período de recesso. O presidente é representante da Câmara Municipal quando ele houver de se pronunciar coletivamente, o coordenador dos trabalhos e o mantenedor da ordem nos termos deste regimento. Compete ao presidente. Pessoal, as competências são importantes, então vai estar aí na descrição do vídeo o link para vocês baixarem, caso vocês não tenham, baixarem o regimento interno, certo? E aí vocês dão uma lida, mais de uma vez, é claro, sobre essas competências, ok? Vamos lá, competência do presidente: representar a Câmara Municipal em juízo e fora dele. Dirigir os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara Municipal. Fazer cumprir o regimento interno e encaminhá-lo à decisão do plenário, caso seja necessário interpretá-lo nos casos omissos. Promulgar as resoluções, os decretos legislativos, as leis que receberem sanção tácita e aqueles cujo veto tenha sido rejeitado pela Câmara Municipal. Fazer publicar os atos da mesa diretora, as resoluções, os decretos legislativos e as leis por ele promulgadas. Declarar extinto o mandato do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores nos casos previstos em lei. Deixa eu só voltar aqui para as atribuições da mesa diretora. Tá vendo aqui? Essas são as atribuições da mesa: elaborar e encaminhar ao prefeito, enviar ao prefeito, encaminhar ao prefeito, propor ao plenário, declarar a perda de mandato de vereadores ou de ofício. Qualquer membro da Câmara Municipal, ele já... Se vocês perceberem aqui, ó, elaborar e encaminhar algo a alguém, ao prefeito. Enviar algo a alguém, ao prefeito. Encaminhar algo a alguém, ao prefeito. Propor algo a alguém, ao plenário. E aqui declarar a perda de mandato de vereador e expedir resoluções. Viu? Nesse caso aqui não tem como confundir com as atribuições do presidente. Aqui também ele vai propor alteração, reforma ou substituição de regimento. Aqui é que ele vai ter uma decisão própria, tomar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos e convocar sessões extraordinárias. Vocês estão vendo que a mesa ela sempre está prestando um trabalho para alguém. Já o presidente, ele representa a Câmara Municipal em juízo e fora dele, ele dirige os trabalhos, ele faz cumprir o regimento, ele promulga as resoluções, ele faz publicar os atos, ele declara extinto o mandato do prefeito e dos vereadores. A mesa declara a perda de mandato do vereador. O presidente declara extinto o mandato. Isso aí pode ser podem querer confundir na prova, certo? Vamos lá, próximo.
Apresentar ao plenário e fazer publicar até o dia 22 de cada mês o balancete da execução orçamentária da Câmara Municipal. Requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara. Exercer em substituição a chefia do Poder Executivo, nos casos previstos em lei. Então, o prefeito teve algum problema, o vice teve outro problema, e aí quem irá assumir a prefeitura? O presidente da Câmara Municipal. Designar comissões parlamentares nos termos regimentais. Mandar prestar informações por escrito e expedir certidões requeridas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Encaminhar requerimento de informação aos destinatários no prazo máximo de 5 dias. Responder aos requerimentos enviados à mesa diretora pelos vereadores no prazo máximo de 10 dias, prorrogável somente uma vez pelo mesmo período. Então, ele vai encaminhar um requerimento de informação ao destinatário no prazo máximo de 5 dias, e ele vai responder ao requerimento enviado à mesa pelos vereadores no prazo máximo de 10 dias, podendo ser prorrogável por igual período, mais 10 dias. Artigo 37. Para ausentar-se do município por mais de 8 dias, o presidente deverá necessariamente licenciar-se na forma deste regimento. Então, se ele precisar sair para resolver algum problema por 10 dias, ele deverá necessariamente licenciar-se. Quanto às atividades e relações externas da Câmara Municipal, a competência do presidente quanto às relações externas. Ele deverá manter em nome da Câmara Municipal todos os contatos de direito com o prefeito e demais autoridades. Agir judicialmente em nome da Câmara Municipal, ad referendo ou por deliberação do plenário. Convidar autoridades e outras personalidades ilustres a visitarem a Câmara Municipal. Determinar lugares reservados aos representantes credenciados da imprensa escrita e falada. Esse tópico aí já caiu em prova, se eu não me engano, foi na Câmara Municipal aqui do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, que caiu uma questão sobre isso, que os lugares reservados aos representantes do credenciados, né? Quais eram esses representantes? Aí tinha lá o médico, o executivo, o jornalista, o advogado, para você marcar a opção correta, que será o jornalista, ok? Zelar pelo prestígio da Câmara Municipal e pelos direitos, garantias e respeito devido aos seus membros. Parágrafo único. Nos períodos de recesso da Câmara Municipal, a licença do presidente se efetivará mediante comunicação escrita ao seu substituto legal, observado os preceitos dos parágrafos 1 e 2 do artigo 33. Artigo 40. O presidente da Câmara Municipal ou quem o substituir somente manifestará o seu voto nas seguintes hipóteses: eleição da mesa. O substituto do presidente só poderá se manifestar na eleição da mesa, quando a matéria exigir para sua aprovação o voto favorável de 2/3 ou da maioria absoluta dos membros da Câmara, ou quando ocorrer empate em qualquer votação do plenário. Só se manifestará nesses 3 casos. Dos secretários. São atribuições do primeiro secretário. No processo legislativo, fazer a chamada dos vereadores obedecendo à ordem da lista nominal e na forma das normas regimentais e apurando as presenças, no caso de votação ou verificação de quórum. Fazer a verificação de votação quando solicitado pela presidência,
acompanhar e supervisionar a redação da ata da sessão, proceder à sua leitura e assiná-la depois do presidente, redigir a ata das sessões secretas. Parágrafo único. O segundo secretário substituirá o primeiro secretário em suas faltas, ausências, impedimentos ou licenças, ficando nas duas últimas hipóteses, que são os impedimentos ou licenças, investido na plenitude da respectiva função. Então, o suplente, ele não supre, assim, ele não cobre 100% a função do titular, do secretário titular. Ele só vai ter essa plenitude nos casos de se o primeiro secretário tiver impedido ou licenciado, ok? Artigo 46, o suplente somente integrará a mesa diretora em substituição a um de seus membros em seus impedimentos ou licença. Foi o que foi dito aqui no parágrafo único. Próximo. Das comissões. Artigo 57. Comissões são órgãos técnicos. Vocês viram? Plenário, um órgão deliberativo. Comissões, órgãos técnicos. Mesa diretora, órgão colegiado. Viu? Constituídos, são órgãos técnicos constituídos pelos membros da Câmara Municipal em caráter permanente ou transitório e destinados a proceder a estudos, realizar investigações e representar a Câmara Municipal, cabendo-lhes em razão da matéria e de sua competência. Apresentar proposição à Câmara Municipal, discutir e dar parecer através do voto da maioria de seus membros as proposições a elas submetidas, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou comissões das autoridades públicas, colher depoimentos de qualquer autoridade ou cidadão. No artigo 58, as comissões serão permanentes, especiais, representações, parlamentares de inquérito, de mérito e de representação. Aqui também elas são divididas em permanentes também tem as itinerantes, tá? São 6 comissões, permanentes, especiais, de representações, parlamentar de inquérito, de mérito e de representação. Vamos agora falar sobre as comissões permanentes. São 9 as comissões permanentes. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira, Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Que barulho chato, né? Esse barulho desse carro aqui na frente de casa. Desculpa aí, pessoal, tá atrapalhando um pouco o áudio, mas vamos lá. Comissão Municipal de Defesa do Consumidor e dos Servidores Públicos Municipais, Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar, Comissão de Desenvolvimento Urbano, Obras, Serviços Públicos e Transportes, Comissão de Saneamento e Meio Ambiente, Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e do Controle da Eficácia Legislativa, Comissão da Indústria, do Comércio e do Desenvolvimento Econômico. Essas são as 8 comissões. 8 não, são as 9 comissões permanentes. Parágrafo 1º. As comissões permanentes serão compostas de 3 vereadores. Os membros das comissões permanentes exercerão suas funções até o término da sessão legislativa para a qual tenha sido eleito ou designado. Então, não esqueça que serão compostos de 3 vereadores. Na constituição das comissões permanentes, para efeito de composição, figurará sempre o nome do vereador efetivo, ainda que licenciado. Artigo 65. Os membros das comissões permanentes serão destituídos caso não compareçam a 5 reuniões ordinárias consecutivas.
Mesmo caso lá dos vereadores. 5 reuniões consecutivas, perda do mandato. Aqui ele não vai perder mandato, ele será destituído. Destituído da comissão. Artigo 67. Poderão participar das reuniões das comissões permanentes como convidados técnicos de reconhecida competência ou representantes de entidades da sociedade civil, em condições de propiciar esclarecimentos sobre assuntos submetidos à sua apreciação. Competência das comissões: estudar proposições e outras matérias submetidas ao seu exame, dando-lhes parecer e oferecendo-lhes substitutivos ou emendas quando julgar oportuno. Promover estudos, pesquisas e investigações sobre questões de interesse públicos relativas à sua competência. Tomar a iniciativa da elaboração de proposições ligadas ao estudo de tais questões ou decorrentes de indicação da Câmara Municipal ou de dispositivos regimentais. Dos presidentes e vice-presidentes das comissões permanentes serão escolhidos em eleição interna, na forma do disposto. Então, é um presidente e 2 vices, os 3 membros. O presidente das comissões permanentes reúne-se-ão mensalmente sob presidência do presidente da Câmara. Reúne-se-ão mensalmente presidente da comissão permanente. A mesa diretora terá reunião quinzenalmente. Reúne-se-ão para examinar assuntos de interesse comum e assentar providências sobre o melhor e mais rápido andamento das proposições. Artigo 73. Ao presidente da comissão permanente compete fixar de comum acordo com os membros da comissão o horário das reuniões ordinárias, convocar reuniões extraordinárias ou de ofício, ou a requerimento da maioria dos membros da comissão, presidir as reuniões e nelas manter a ordem, determinar a leitura das atas das reuniões e submetê-las a votos, dar conhecimento à comissão da matéria recebida e distribuí-la aos relatores para emitirem parecer, conceder a palavra durante as reuniões, advertir o orador que se exceder no decorrer dos debates ou faltar à consideração para com seus pares, interromper o orador que se desviar de matéria em debate, submeter a voto as questões em debate e proclamar o resultado das votações. Exceder vista dos processos, fazendo observar os prazos regimentais, exceto quando as proposições com prazo fatal para apreciação. Assinar em primeiro lugar, na qualidade de presidente, os pareceres da comissão. Enviar à mesa diretora toda a matéria da comissão destinada ao conhecimento do plenário. Solicitar ao presidente da Câmara Municipal providências no sentido de serem indicados substitutos para membros da comissão, em caso de vaga, licença ou impedimento. Representar a comissão nas suas relações com a mesa diretora e com outras comissões. Resolver, de acordo com o regimento interno, todas as questões de ordem suscitadas nas reuniões da comissão. Apresentar ao presidente da Câmara Municipal o relatório mensal e anual dos trabalhos da comissão. Encaminhar ao presidente da Câmara Municipal as solicitações de justificação das faltas de membros da comissão às reuniões. O presidente da comissão terá voto em todas as deliberações internas. Nas ausências de 2 membros, não haverá reunião na comissão. Ok? Faltam 2 membros, não haverá reunião. Mas são 3, faltam 2. Um só vai fazer a reunião como? Né? Vamos lá. Das reuniões das comissões permanentes. Reúne-se-ão ordinariamente uma vez por semana.
às quartas ou sextas-feiras, a partir das 14 horas. Esses dias aqui também prestem atenção, às quartas ou sextas-feiras, certo? Aqui, das reuniões, uma vez por semana, ordinariamente. A gente viu lá que aqui, ó, os presidentes das comissões permanentes reúnem-se mensalmente sob presidência do presidente da Câmara Municipal para examinar assuntos de interesse comum. Aqui a reunião dele é junto com o presidente para assuntos de interesse comum. Então vai ser mensalmente. Aqui é da reunião só da comissão, sem presença de presidente. Então será pelo menos uma vez por semana, pelo menos não, será uma vez por semana, às quartas ou sextas-feiras, a partir das 14 horas. E extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação escrita, quando feita de ofício pelos respectivos presidentes ou a requerimento da maioria dos membros da comissão, mencionando-se, em ambos os casos, a matéria que deva ser apreciada. Parágrafo 1º. As reuniões extraordinárias serão sempre anunciadas no Diário Oficial do Município com 24 horas de antecedência, no mínimo, e com a designação do local, hora, objeto, salvo as convocadas em reuniões, que independem do anúncio, mas serão comunicadas aos membros então ausentes. As reuniões ordinárias ou extraordinárias das comissões durarão o tempo necessário aos seus fins, salvo deliberação em contrário. Em nenhum caso, ainda que se trate de reunião extraordinária, o seu horário poderá coincidir com o horário da sessão da Câmara Municipal. Artigo 7.9. As reuniões das comissões serão públicas, salvo quando, por deliberação da maioria de seus membros, ameaçadas a autonomia e a deliberação de palavras e votos dos vereadores. Serão reservadas a juízo da comissão as reuniões em que haja matéria que deva ser debatida apenas com a presença de funcionários a serviço da comissão e de terceiros devidamente convocados. Só vereadores deverão assistir às reuniões secretas. Só vereadores. Só vereadores, não esqueçam disso. Reuniões secretas, só vereadores. Apenas vereadores. Somente vereadores. Ok? Artigo 8.6. O recesso da Câmara interrompe todos os prazos consignados na presente sessão. Se colocar, o recesso da Câmara não interrompe os prazos consignados na sessão das reuniões das comissões permanentes, errado. Interrompe sim. Dos pareceres. Parecer é o pronunciamento da comissão sobre matéria sujeita ao seu estudo, emitido com observância das normas estipuladas nos parágrafos seguintes. Parágrafo único. Salvo nos casos expressamente previstos neste regimento, o parecer será escrito e constará de 3 partes: exposição de matéria em exame, conclusões do relator com sua opinião sobre a legalidade ou ilegalidade, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade total ou parcial do projeto, se pertencer à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E conclusão do relator também com opinião sobre a conveniência e oportunidade da aprovação ou rejeição total ou parcial da matéria, se pertencer a alguma das demais comissões. A decisão da comissão com a assinatura dos membros que votaram a favor ou contra. O oferecimento, se for o caso, de substitutivos ou emendas. As atas das reuniões secretas serão lavradas por quem as tenha secretariado. A ata da reunião secreta, lavrada no final desta, depois de assinada e rubricada pelo presidente e pelo secretário, será lacrada e recolhida ao arquivo da Câmara Municipal. Pessoal, esses erros de português que estão assim gritantes não foram meus, certo? Eu apenas copiei e colei.
tirei do regimento e colei aqui para formar a minha apresentação, certo? Para fazer minha apresentação, eu não redigi nada, só copiei e colei, ok? Das comissões temporárias. Então, lá tem as comissões permanentes, aí tinha comissão especial, comissão de representação, processante, e aí, nesse caso, são as temporárias que irão se subdividir. As comissões temporárias são as constituídas com finalidades especiais e se extinguem com o término da legislatura ou antes dela, quando atingidos os fins. É uma comissão temporária para um determinado fim. As comissões temporárias poderão ser comissões especiais, comissões de representação, que essas duas aqui, especiais e de representação, são os casos onde a mesa diretora poderá ter representante, certo? Comissões processantes e comissões parlamentares de inquérito. Essas são as temporárias. Vamos falar sobre um pouquinho de cada uma. As comissões especiais. Comissões especiais são aquelas que se destinam à elaboração e apreciação de estudos de problemas municipais e à tomada de posição da Câmara em assuntos de reconhecida relevância. As comissões especiais serão constituídas mediante a apresentação de projeto de resolução aprovado por maioria simples. Aí pode perguntar na prova. As comissões especiais, aprovado por maioria absoluta, por 1/3, 2/3, não, maioria simples. O projeto de resolução a que alude o parágrafo anterior, independentemente de parecer, terá uma única discussão e votação na ordem do dia da mesma sessão de sua apresentação. O projeto de resolução que constitui comissão especial deverá indicar necessariamente a finalidade devidamente fundamentada, o número de membros não superior a 5 e o prazo de funcionamento. Não caberá a constituição de comissão especial para tratar de assuntos de competência de qualquer das comissões permanentes. Nada da comissão permanente, essa comissão temporária, que é uma comissão especial também, ela jamais poderá tratar de algum assunto relativo à comissão permanente. Das comissões de representação. As comissões de representação têm por finalidade representar a Câmara em atos externos de caráter social ou cultural. Olha aqui a parte importante, ó. Caráter social ou cultural. Comissão de representação. Falando em comissão de representação, você lembra? Caráter social ou cultural. Inclusive participação em congresso. As comissões de representação serão constituídas mediante projeto de resolução, aprovado por maioria simples e submetido à discussão e votação única, na ordem do dia da sessão seguinte e a de sua apresentação, se acarretar despesas. Mediante simples requerimento submetido à discussão e votação única, na fase do expediente da mesma sessão e de sua apresentação, quando não acarretar despesas. Qualquer que seja a forma de constituição da comissão de representação, o ato constitutivo deverá conter a finalidade e o prazo de duração. Então, caiu na prova, caráter social ou cultural, e vier lá várias comissões de representação. Aqui são das comissões parlamentares de inquérito. As comissões parlamentares de inquérito destinar-se-ão a apurar irregularidades sobre fatos determinados que incluam na competência da Câmara e colocado em votação. Então, falou em irregularidade, inquérito. Irregularidade, inquérito. Caráter social ou cultural, representação. Parágrafo único. O requerimento de constituição deverá conter a especificação do fato ou dos fatos a serem apurados,
o número de membros que integrarão a comissão, não podendo ser superior a 3. O prazo de seu funcionamento que não poderá ser superior a 90 dias. Então, a comissão parlamentar de inquérito ela não pode exceder 90 dias. A indicação, se for o caso, dos vereadores que servirão como testemunhas. Certo? Artigo 109. Aprovado o requerimento pela maioria absoluta dos membros da Câmara, do presidente da Câmara nomeará de imediato os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, mediante sorteio dentre os vereadores desimpedidos. Parágrafo único. Consideram-se impedidos os vereadores que estiverem envolvidos no fato a ser apurado, aqueles que tiverem interesse pessoal na apuração e os que forem indicados para servir como testemunhas. Composta a Comissão Parlamentar de Inquérito, seus membros elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Caberá ao presidente da comissão designar local e data das reuniões e requisitar funcionários, se for o caso, para secretariar os trabalhos da comissão. Parágrafo único. A comissão poderá reunir-se em qualquer local. Artigo 112. As reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito somente serão realizadas com a presença da maioria de seus membros. Se não tiver a maioria, é fácil, pessoal, porque só tem 3 membros. Tem que ter a maioria, né? Pelo menos 2. Artigo 113. Todos os atos e diligências da comissão serão transcritos e autuados em processos próprios, em folhas numeradas, datadas, quando se tratar de depoimentos tomados de autoridades ou de testemunhas. Esse vídeo está ficando um pouquinho mais longo, né? Vamos lá, artigo 118. A Comissão Parlamentar de Inquérito concluirá seus trabalhos por relatório final, que deverá conter a exposição dos fatos submetidos à apuração, a exposição e análise das provas colhidas, a conclusão sobre a comprovação ou não da existência dos fatos, a conclusão sobre a autoria dos fatos apurados como existentes, a sugestão das medidas a serem tomadas, com sua fundamentação legal e indicação das autoridades ou pessoas que tiverem competência para a adoção das providências reclamadas. Artigo 119. Considera-se relatório final o elaborado pelo relator eleito, desde que aprovado pela maioria dos membros da comissão. Sobre essa comissão parlamentar de inquérito, aconselho a vocês realizarem uma leitura mais minuciosa lá no regimento. Porque, se eu não me engano, foi no concurso que teve de Nova Iguaçu da Câmara, caiu uma questão a respeito dessa comissão aqui, certo? Da permanente também. Das disposições preliminares. As sessões da Câmara serão ordinárias, extraordinárias e solenes. Sessões da Câmara: ordinárias, extraordinárias, solenes e itinerantes. E serão publicadas, salvo deliberação em contrário do plenário, tomada pela maioria de 2/3 de seus membros. Então, as sessões, pode vir na prova, as sessões só poderão ser ordinárias e extraordinárias. Não, ela poderá ser ordinária, extraordinária, solene e itinerante, certo? Aprovada pela maioria de 2/3 de seus membros. Parágrafo único. As sessões ordinárias serão realizadas todas as terças e quartas-feiras, com início às 7 horas. Lembram lá que era quarta e sexta-feira às 2 horas. Eu não lembro, vamos lá ver. As sessões ordinárias serão realizadas às terças e quartas-feiras. Lá
Deixa eu procurar aqui com vocês. Mensal, não, comissão permanente. Ih, pessoal, será que a gente vai encontrar? Eu vou deixar com vocês, hein? Essas reuniões aí, essas datas. Vocês não se confundirem. Cadê? Não estou encontrando, não estou encontrando. Aqui já entrou num assunto que não tem nada a ver com aquelas reuniões. Vamos lá. Então, as reuniões ordinárias, terças e quartas-feiras, às 19 horas. Tem uma outra reunião aqui, que é na quarta e na sexta, às 14 horas. Aqui é da posse, as atribuições do presidente. Não. Secretários. E às vezes eu já passei por ela e não percebi. O importante é que vocês façam a leitura mais de uma vez. Tá? Porque aí decorar eu sei que não tem condições. Mas aí na hora da prova vocês vão lembrar. Se houver alguma mudança entre um e outro. Aqui, ó. Da comissão permanente. Das comissões permanentes. As reuniões ordinárias é uma vez por semana, quarta ou sexta-feira, às 14 horas. Certo? Para não ter confusão. Representação de inquérito. Aqui. Lá, comissão permanente. Aqui são das sessões ordinárias. Lá, comissões permanentes. Sessões ordinárias. Reunião, né? A ordinária, uma vez por semana, quarta ou sexta-feira, a partir das 14 horas. Aqui já são das sessões ordinárias, serão realizadas todas as terças e quartas. Aqui são todas as terças, lá entre quarta e sexta. Quarta ou sexta. Sessões ordinárias serão realizadas todas as terças e quartas-feiras, com início às 19 horas. Das sessões ordinárias, elas compõem-se de duas partes: expedientes e ordem do dia. Certo? Sessões ordinárias compõem-se de duas partes: expediente e ordem do dia. Do expediente. O expediente terá a duração de 2 horas, a partir da hora fixada para dar início da sessão. E se destina a primeira hora à aprovação da ata da sessão anterior, a leitura resumida de matéria oriundas do executivo ou de outra origem, a apresentação de proposições pelos vereadores e a hora restante, o uso da palavra na forma prevista nesse regimento. Aprovada a ata, o presidente determinará ao secretário a leitura do expediente, obedecendo a seguinte ordem: expediente recebido do prefeito, expediente recebido dos diversos e expediente apresentado pelos vereadores. Então, as sessões ordinárias, duas partes: expediente e ordem do dia. Artigo 127. Fim do expediente por se ter esgotado seu prazo ou ainda por falta de aradores, tratar-se-á da matéria destinada à ordem do dia, que terá duração de 1 hora. O expediente
terá duração de 2 horas. A ordem do dia terá duração 1 hora. Aqui das sessões extraordinárias. A Câmara somente poderá ser convocada extraordinariamente pelo prefeito. Poderá ser convocada extraordinariamente pelo prefeito quando houver matéria de interesse público relevante e urgente a deliberar ou pela mesa diretora da Câmara para apreciação do ato do prefeito que importe a inflação político-administrativa. Nós vimos lá atrás também que a mesa diretora ela pode pedir reunião extraordinária, mas as sessões, olha pessoal, isso aqui é muita pegadinha, sessões extraordinárias apenas pelo prefeito. Nas reuniões, a mesa diretora pode convocar, certo? Somente será considerado motivo de interesse público relevante e urgente a deliberar a discussão de matéria cujo adiantamento torne inútil a deliberação ou importa em grave prejuízo à coletividade. Respeitado o disposto no parágrafo anterior, pode a Câmara reunir-se extraordinariamente em período de recesso legislativo. Respeitado o disposto, nesse caso aqui, somente interesse público, pode a Câmara reunir-se extraordinariamente em período de recesso legislativo. Pode vir perguntando na prova se no recesso paralisam todos os trabalhos da Câmara. Mentira, né? Porque pode ter, sim, a mesa diretora se reúne pelo menos uma vez. Sessões extraordinárias acontecerão, né? As sessões extraordinárias poderão realizar-se em qualquer hora e dia, inclusive nos domingos e feriados. As extraordinárias não tem isso, não. Não é igual a reunião. Qualquer dia, domingos e feriados. Artigo 131. Na sessão extraordinária não haverá a parte do expediente, sendo todo o seu tempo destinado à ordem do dia, após a leitura e aprovação da ata da sessão anterior. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual tiver sido convocada. As sessões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 5 dias, mediante comunicação escrita a todos os vereadores com recibo de volta e por edital publicado no Diário Oficial do Município. Sempre que possível, a convocação será feita em sessão, caso em que será comunicado por escrito apenas aos ausentes. Das sessões solenes. Artigo 132. As sessões solenes serão convocadas pelo presidente ou por deliberação da Câmara, para o fim específico que lhes for determinado, podendo ser para a posse e instalação da legislatura, bem como para solenidades cívicas e oficiais. Essas sessões poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara e não haverá expediente de ordem do dia, sendo inclusive dispensada a leitura da ata e a verificação de presença. Então, as sessões ordinárias têm expediente e ordem do dia. Solene, não. Solene não haverá ordem do dia, não haverá expediente, nada disso. É dispensada a leitura da ata e a verificação de presença, porque também depende da quantidade de pessoas, de vereadores. Das sessões secretas. A Câmara realizará sessões secretas por deliberação tomada pela maioria de 2/3 de seus membros, quando ocorrer motivos relevantes de representação do decoro parlamentar. Das sessões itinerantes. A Câmara Municipal realizará sessões itinerantes pelo menos uma por mês, em bairro de nosso município, visando o contato direto com os moradores e moradoras de nossa cidade.
Parágrafo único. Não haverá expediente e ordem do dia, sendo inclusive dispensada a leitura da ata da sessão anterior e a verificação de presença. Serão lideranças da comunidade aptas a reclamar a sessão itinerante. O vereador municipal, as entidades da sociedade civil e o prefeito. Isso aqui também é importante. As lideranças das comunidades aptas a reclamar. Vereador, entidade da sociedade e o prefeito municipal. Das proposições, parágrafo único. As proposições deverão ser redigidas em termos claros e sintéticos e, quando sujeitas à leitura, exceto as emendas, conter ementa de seu objetivo. Os projetos de lei de iniciativa da Câmara Municipal, quando rejeitados ou não sancionados, só poderão ser renovados em outra sessão legislativa, salvo se representados com apoio, no mínimo, da maioria absoluta dos vereadores. As proposições serão publicadas na íntegra no Diário Oficial do município. Dos projetos. A Câmara Municipal exerce sua função legislativa por meio de projeto de resolução, projeto de deliberação, projetos de decreto legislativo, projetos de lei delegada, projetos de lei complementar, projetos de emenda à lei orgânica. Dos projetos de resolução e deliberação. Os projetos de resolução destinam-se a regular a matéria da administração interna da Câmara Municipal e de seu processo legislativo. Parágrafo único. Dividem-se as resoluções da Câmara Municipal em resolução da mesa diretora, dispondo sobre matéria de sua competência, e resoluções do plenário. Os projetos de deliberação destinam-se a regular matéria cuja relevância leve a Câmara Municipal a se declarar em sessão permanente. Parágrafo único. O projeto de deliberação será elaborado por uma comissão especial constituída pelo plenário e votado em turno único, após discussão única, obedecidas às disposições regimentais. Dos projetos de decreto legislativo. Os projetos de decretos legislativos destinam-se a regular as seguintes matérias de exclusiva competência da Câmara Municipal que tenham efeito externo: concessão de licença ao prefeito e ao vice-prefeito para afastamento do cargo ou ausência do município por mais de 15 dias. Mais de 15 dias será necessário um decreto legislativo. Convocação do prefeito e dos secretários municipais para prestar informações sobre matéria de sua competência. Aprovação ou rejeição das contas do município. Aprovação de lei delegada. Modificação da estrutura e dos serviços da Câmara Municipal, ressalvados ou aumentados, ou os reajustes de seus servidores. Formalização de resultados de plebiscito. Título honorífico. Fixação de remuneração do prefeito e vice. Parágrafo único. Os projetos relativos à matéria abrangida pelo inciso 5, que é a modificação da estrutura e dos serviços da Câmara, serão votados em 2 turnos, com intervalos mínimos de 48 horas, e serão considerados aprovados se obtiverem o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Projeto de lei. Os projetos de lei destinam-se a regular toda a matéria legislativa de competência à Câmara Municipal e sujeita à sanção do prefeito. Do regimento da tramitação das proposições. Pessoal, eu vou deixar isso aqui para o próximo vídeo. Ou vocês já acham melhor? Esse vídeo está ficando muito extenso. Vamos lá, vamos terminar. Do regimento de tramitação das proposições. Artigo 178. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: urgência especial, urgência e ordinária.
Tá? A tramitação das proposições serão as seguintes: urgência especial, urgência e ordinária. Das petições, reclamações e representações. As petições, reclamações e representações de qualquer munícipe ou entidade da sociedade civil local, regularmente constituída há mais de um ano, contra ato ou omissão das autoridades e entidades públicas ou imputadas a membros da Câmara, serão recebidas e examinadas pelas comissões ou pela mesa, respectivamente, desde que, encaminhadas por escrito, vedado o anonimato do autor ou autores, e o assunto envolva a matéria de competência da Câmara. Parágrafo único. O vereador que praticar ato contrário ao decoro parlamentar, ao que afete a dignidade do mandato, estará sujeito às penalidades e ao processo disciplinar previstos no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que definirá também as condutas puníveis. Das lideranças. O líder e o vice-líder serão escolhidos pela maioria dos componentes da bancada do partido. Os líderes serão substituídos nas suas faltas, impedimentos e ausências do recinto pelos respectivos vice-líderes. O líder será eleito junto com a mesa diretora e terá mandato de 2 anos. Então, a liderança das petições, dos projetos, terão um mandato também de 2 anos junto com a mesa. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Os projetos de decretos legislativos e de resolução aprovada pela Câmara Municipal serão promulgados pelo presidente e enviados à publicação dentro do prazo improrrogável de 10 dias, contados da data de sua aprovação. Parágrafo único. Os projetos de deliberação serão imediatamente promulgados. Esse artigo 257, outro artigo muito importante. O regimento interno poderá ser alterado ou reformado através de projeto de resolução de iniciativa de qualquer comissão, da mesa diretora ou de qualquer vereador, subscrito por 1/3 dos membros da Câmara. O regimento interno poderá ser alterado ou reformado através de projeto de resolução. O regimento só poderá ser alterado ou reformado através de um projeto de resolução. Ele vai dizer que é um projeto de lei, qualquer outro projeto, menos o de resolução, certo? Então, o regimento interno pode ser modificado ou alterado, reformado, por projeto de resolução, de iniciativa de qualquer comissão da mesa ou de qualquer vereador, subscrito por 1/3 dos membros da Câmara. Projeto de resolução é o que você tem que guardar. Da Secretaria Administrativa. Os serviços administrativos da Câmara Municipal far-se-ão por intermédio de sua Secretaria Administrativa e reger-se-ão pelo respectivo regulamento. Os direitos, deveres e atribuições dos funcionários e a organização dos serviços da Secretaria de Administração são os constantes do regulamento da Secretaria Administrativa, que é a parte integrante do regimento. Das informações e certidões. A Câmara Municipal, através da mesa diretora ou por determinação ou autorização desta, fornecerá certidões a quem as requerer em seu interesse particular ou no interesse coletivo geral na forma da Constituição. As informações serão prestadas verbalmente ou por escrito, neste último caso, com a assinatura do agente que as prestou. Então, pode perguntar se as informações e certidões podem ser apenas verbalmente. Não, é verbalmente e por escrito. As informações e certidões serão prestadas no prazo máximo de 15 dias. As certidões poderão ser expedidas sob a forma de fotocópia do processo ou de documento que o compõe, conferidas conforme original e autenticadas pelo agente que as fornecer. Através de atos normativos, a mesa diretora fixará prazos para a expedição de certidões, considerando a natureza do documento requerido, a necessidade do requerente, a possibilidade do órgão responsável pelo fornecimento. Em nenhum caso, os atos que se referem ao parágrafo anterior poderão exceder
o prazo máximo de 15 dias. Do pedido de informações ao Executivo. Compete à Câmara solicitar ao prefeito quaisquer informações sobre assuntos referentes à administração municipal. Qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara, desde que apresente-se decentemente trajado, conserve-se em silêncio durante os trabalhos, respeite os vereadores, não interpelando-os, atenda às determinações da presidência e não se manifeste sobre o que se passar no plenário. A segurança da sede, esse outro artigo importante que já caiu em prova, artigo 273. A segurança da sede da Câmara Municipal, externa e internamente, compete privativamente à mesa diretora. Vai te perguntar se a segurança da sede compete a presidente, a qualquer outra pessoa, mas compete à mesa diretora, sob a direção do presidente, sem intervenção de qualquer outra autoridade. Ok? Compete à mesa diretora organizar essa segurança na Câmara Municipal. Poderá a mesa diretora mandar prender em flagrante qualquer pessoa que perturbar a ordem dos trabalhos ou que descartar a Câmara Municipal ou qualquer de seus membros. Os períodos de convocação. Aqui, vamos voltar um pouquinho aqui. Sobre a segurança, né? Segurança na sede da Câmara, externa e internamente, compete privativamente à mesa diretora. E aqui qualquer cidadão poderá assistir às sessões, certo? Será permitido Não será permitido o uso de arma. Ninguém poderá entrar armado na Câmara Municipal, isso é óbvio. Só é permitido, no recinto do plenário, os vereadores e funcionários da Secretaria Administrativa apenas em serviço. É proibido o porte de arma por quaisquer pessoas, salvo se for do corpo de policiamento. Então, essa parte aqui de segurança da sede, a mesa diretora organizará um corpo de policiamento. Esses sim poderão estar armados. Corpo de policiamento, segurança da sede, mesa diretora, ok? Dos períodos de convocação extraordinária, artigo 278. A convocação extraordinária da Câmara Municipal dar-se-á pelo presidente da Câmara Municipal ou a requerimento de 1/3 dos vereadores para apreciação de ato do prefeito que importe em crime de responsabilidade ou infração político-administrativa, pelo presidente da Câmara Municipal, para dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito e receber seu compromisso, bem como em caso de intervenção estadual, a requerimento da maioria absoluta dos vereadores em caso de urgência ou interesse público relevante, e pelo prefeito. No período extraordinário de reuniões, a Câmara Municipal deliberará somente sobre matéria para a qual foi convocada. Então, terminamos aqui. Esse foi o meu resumo. Essa parte finalzinha aí é chata pra caramba, mas é importante. Foi o que caiu muito na prova no concurso de Nova Iguaçu, tá? Desde ali das comissões até aqui os períodos de convocação caíram bastante questões sobre isso aqui. Então, assim, façam a leitura, refaçam essa leitura mais de uma vez. Em breve postarei vídeos sobre questões para a gente fazer um resumo, e aí vai ficar mais fácil gravar. Iremos fazer um resumo legal, tá? E curtam, pessoal, curtam o meu vídeo, curtam meu canal, inscrevam-se, entendeu? Que aí eu irei postar vários vídeos a respeito de qualquer outra matéria, qualquer outro assunto, tá? Para nos ajudar. Qualquer sugestão, vocês podem postar, certo? Aqui eu finalizo com uma frase que diz assim: lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia.
porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Charles Chaplin. Nossa luta é grande, passar em concurso não é fácil, é difícil para a maioria das pessoas. Temos que fazer vários e vários concursos, estudar várias horas por dia, nos abdicar de várias coisas, mas vai valer a pena. A luta é de cada um. Cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe dos seus limites. Se você realmente quer ser um servidor público, a luta é árdua. Ok? Mas estamos aí para nos ajudar. Então, pessoal, lute com determinação e abrace a vida com paixão. Essa é a minha frase do dia. Um bom dia para vocês, um bom estudos e não esqueçam de curtir, dar o joinha aí no meu canal, ok? Meu nome é Wilka Paiva, finalizo aqui a parte de leituras do Regimento Interno da Câmara Municipal de São João de Meriti. Em breve irei postar vídeos sobre questões sobre o Regimento Interno. Fui!